tudo bem com vocês? Eu sou a professora Franciana e vamos para mais uma aula de ciências. Agora você vai separar os materiais que são necessários para a aula. Nós hoje vamos precisar do seu caderno, ou folhas de papel, o seu lápis de cor, quando necessário, a sua borracha e também o seu apontador. O caderno de vocês, gente, ou a folha, vai ficar desse formato aqui hoje, tá? Então, você vai colocar a data, tá? Pula uma linha. Outra dica importante, gente, para quem não quer fazer desenho, pode pintar, tá? Pode pegar um lápis de cor da sua preferência e só pintar a linha ali, só para separar as informações. Aula 16 de ciências, lembrando que ciências tem acento, pula mais uma linha e escreve componentes do ambiente, que é o tema da aula de hoje. A professora vai dar um tempinho para vocês organizarem.
Conseguiram? Organizaram certinho o caderno de vocês? Então, antes da gente começar, né, a aula de hoje, a gente vai relembrar um pouquinho da aula passada, tá? Porque são informações importantes para a aula de hoje também. Na aula passada, nós falamos que os seres vivos dependem, gente, de elementos não vivos. Então, nas aulas, né, anteriores, a gente conversou sobre tudo o que é vivo e o que não é vivo que compõe o ambiente. Lembram disso? A gente falou sobre os seres vivos, né, sobre as plantas, os animais, e falamos sobre os componentes não vivos, como o solo, a água, a luz do sol, tá? E todos esses elementos, gente, na natureza, eles interagem, eles convivem de alguma forma. A professora trouxe alguns exemplos dessa interação, tá? O primeiro exemplo que eu trouxe foi a minhoca, tá? Com a interação com o solo. Então, a minhoca, ela depende do solo, né? E ela faz ali túneis, cava túneis ali naquele solo, que facilita ali para as plantas também, tá? Facilita o desenvolvimento das plantas. Então, o solo é um elemento não vivo e a minhoca um elemento vivo, tá? O solo depende da minhoca e a minhoca também depende do solo, tá? Então, a minhoca, através do solo, vai ter o alimento e abrigo para ela, tá? E água também, tá certo? Outro exemplo que eu trouxe, gente, foi o exemplo do João de Barro, tá? Então, o João de Barro é um pássaro que constrói ninhos. Ele constrói alguns ninhos em umas árvores ou, por vezes, em poste. Ele, para conseguir construir esse ninho, ele precisa do solo, tá? Ele precisa da terra úmida, do solo úmido. Então, ele vai, pega um pouquinho de solo, coloca ali no local onde ele quer construir a casinha dele. E com os pezinhos, ele vai moldando essa casinha, tá? Até formar o ninho para ele ficar e para os filhotes dele se desenvolverem. Então, o João de Barro é um ser vivo que depende do solo por algum motivo. Nesse caso, depende para construir um abrigo para ele. Existem também, gente, relações entre seres vivos. Então, os seres vivos dependem de elementos não vivos, mas também dependem de outros seres vivos. Como exemplo, eu trouxe o caso ali dos besouros, que dependem das plantas. Então, a planta também é um ser vivo. A planta produz um néctar que serve de alimento para o besouro. O besouro utiliza esse néctar para se alimentar e também ajuda a planta na reprodução. Então, quando ele vai pertinho da planta, o pólen fica grudado nele e ele vai passar esse pólen para outra planta, ajudando na reprodução, né, da dispersão aí dos pólens das plantas. Outro exemplo que eu trouxe é do martim pescador, que é um pássaro que se alimenta de peixes. Então, o pássaro é um ser vivo, o peixe é um ser vivo. O pássaro precisa se alimentar do peixe. Então, é uma relação entre dois seres vivos. Então, reforçando, gente, na natureza, os seres vivos dependem de elementos não vivos, mas também dependem de outros seres vivos. Na aula, gente, nós conversamos também sobre os cuidados que nós devemos ter com o ambiente. Como os seres vivos dependem de seres vivos ou de elementos não vivos, a gente precisa cuidar dessa natureza. Eu trouxe aqui como exemplo um parque, tá? E vocês fizeram uma avaliação desse parque. Vocês se imaginaram indo fazer um piquenique nesse parque. E eu questionei vocês sobre os cuidados desse parque, se ele está bem conservado, se ele está mal conservado. E se caso a gente fosse até esse parque, fazer um piquenique, fazer um lanche, que cuidados a gente tem que ter, né? Jogar o lixo no local correto, né? Então, tudo que a gente levar de material, jogar no local correto, descarte no local correto, né? Não deixar os brinquedos espalhados ali no local, tá? Para poder manter esse local conservado. Imaginando assim, que cada pessoa que vá nesse local deixar um pouquinho de lixo, um pouquinho de brinquedo, um pouquinho, né? Vai chegar um momento que esse parque não vai estar mais em condições das pessoas irem visitar, tá? Então, todas as pessoas que frequentam esse parque precisam fazer a sua parte, precisam cuidar desse local. Comentei com vocês também
que os seres humanos, eles são capazes de modificar o ambiente. Animais, gente, né, os outros animais nem sempre conseguem. Por exemplo, o João de Barro consegue ali fazer um ninho, mas é uma modificação pequena. O ser humano, ele tem uma capacidade de fazer grandes modificações no ambiente. Então, como exemplo ali, eu trouxe, né, uma cidade. Há muitos anos atrás, gente, aquilo ali era só floresta, tá? E depois o ser humano foi construindo uma casinha, duas casinhas, foi construindo rodovia, foi construindo prédios e foi modificando esse ambiente, tá? Mas essas modificações trazem sérios prejuízos para a natureza. Por isso que toda modificação precisa ser muito bem planejada. Então, muitas transformações feitas pelo ser humano podem causar prejuízos aos componentes vivos e não vivos que existem nele, inclusive para as pessoas. Então, um exemplo aqui que a professora trouxe foi, né, um rio, e vocês observam que tem uma grande quantidade de resíduos sólidos ali, né, jogados nesse ambiente, tá? Então, esse monte de resíduo sólido jogado ali está prejudicando o solo, está prejudicando as outras árvores, está prejudicando, né, um lago, um rio que esteja passando por ali, tá? Então, o descarte em local inadequado prejudica a natureza. Um outro exemplo, gente, bem interessante, se vocês observarem, é esse exemplo de uma hidrelétrica, tá? Então, essa hidrelétrica ficava num rio, né? Então, antes de existir hidrelétrica, era um rio, tá? Vocês observam, né, no fundo da imagem ali que era um rio bastante bonito. E o ser humano decidiu construir uma hidrelétrica, porque com a força da água ocorre ali a produção de energia elétrica. Então, olha ali, gente, então naquele rio existia uma grande quantidade de peixes, de outros seres aquáticos, de plantas aquáticas. Observe que até a parte da floresta ali também, né, acabou virando uma construção. Tinham animais que moravam ali naquela floresta, tá? Então, essa modificação que foi feita no ambiente vai alterar a vida de uma série de seres vivos que moravam ali, tá? E de componentes não vivos também, porque o solo também fica prejudicado, né? Quando acontece aí uma construção tão grande. Então, por isso que é muito importante conhecer as características dos diferentes ambientes antes de transformá-lo. É preciso planejar essas alterações que serão feitas. Como atividade, gente, eu pedi então para vocês observarem o bairro onde vocês moram, o local onde vocês moram, tá? Então, observarem que seres vivos que existem nesse local. Quais construções foram feitas pelo ser humano? Tem bastante casa? Tem rua? Tem empresas? Tem prédios, né? Então, vocês tinham que observar essas transformações. As transformações existentes neles são planejadas? Vocês observam que aquilo ali foi planejado, tá? E você tinha que fazer um desenho no seu caderno. Na aula passada, a professora pediu para vocês separarem alguns materiais. Vocês lembram disso? Tá? Então, a professora pediu para vocês separarem um frasco, tá? Transparente, de uma garrafa PET ou algum frasco de vidro, tinha que ser transparente. Animais, tá? Que dentro então tem algumas minhoquinhas. Plantas, mudinha de plantas. Pedra, areia, terra, plástico, fita adesiva e etiqueta, tá? Então, todo o material aqui que a gente vai precisar, a professora trouxe. O que a gente vai fazer, gente? Nós vamos construir um terrário, tá? Se vocês nunca ouviram falar num terrário, a professora vai explicar para vocês o que é um terrário. Então, em 1960, o jardineiro britânico David Latimer teve a ideia de plantar uma Tradescantia, uma enorme garrafa de vidro. Alguns anos depois, em 1972, ele abriu a garrafa pela última vez para regar a planta e depois disso selou definitivamente, de modo que nenhuma partícula de ar pode mais entrar ou sair. Pessoal, então ele pegou, né, essa garrafa e ele colocou, né, terra, colocou as plantas ali dentro e fechou essa garrafa. Selou completamente essa garrafa. E vai ser essa experiência que a gente vai fazer.
Então, o terrário, gente, a gente depois deu o nome de terrário. O terrário é um recipiente de vidro com pedras, areia, terra, plantas, que permite observar a interação entre os componentes vivos e os componentes não vivos, tá? Então, a gente vai fechar esse terrário para vocês conseguirem observar a interação entre os componentes vivos e os componentes não vivos. Então, aqui, gente, os materiais que a professora pediu para vocês separarem, que eu separei aqui também para a gente conseguir montar, tá? Se você não conseguir montar agora, não tem problema, tá? Depois você consegue montar certinho. Então, como que a gente vai fazer, gente? A professora vai explicar aqui um pouquinho para depois a gente fazer. Então, a gente vai colocar, né, uma etiqueta, tá? No terrário. O primeiro terrário que a gente vai estar fazendo, a gente vai colocar a etiqueta número 1, tá? Em seguida, a gente vai colocar, né, um pouco de pedra, de areia e terra, formando camadas nesse terrário. Depois, nós vamos plantar sementes ou mudas, nesse caso a professora trouxe muda. Em seguida, coloque minhoca, tatu de jardim, né, que você conseguir encontrar ali no seu jardim. Adicionar um pouco de água e fechar esse terrário com plástico, tá? Vedando com fita adesiva, tá? Então, a gente tem que fechar esse terrário. Pessoal, então observe aqui passo a passo como que a professora vai fazer, tá? Então, eu vou começar, gente, conforme a orientação lá, colocar as pedras, tá? Observe, gente, que a professora já numerou a garrafa, tá? Vocês já vão entender o porquê que ela tá numerada. Então, eu começo colocando as pedras. Ok. Depois que eu coloquei as pedras, areia. Pessoal, esse terrário simboliza bem como é a natureza, tá? Porque abaixo ali do solo que a gente enxerga, nós temos as rochas. Então, as pedras são as rochas. Até chegar, né, nessa terra mais fina que a gente conhece, que a gente vê no nosso dia a dia. Então, depois que eu coloquei a areia, eu vou colocar a terra de jardim mesmo, né? Vou fazer mais uma camada aqui. Feito as camadas, tá? Consegue observar lá? Pedra, areia, a terra, tá? Eu vou pegar e vou virar aqui a garrafa para vocês conseguirem ver. Eu vou colocar uma mudinha, tá? Então, eu trouxe aqui uma planta, né? Peguei do meu jardim, observe que ela tá com as raízes dela, tá certo? Então, eu vou fazer um buraquinho e vou colocar ela. Tá? Então, eu coloquei uma plantinha, você pode colocar mais de uma plantinha, tá, gente? Não precisa ser somente uma. Certo? Agora, eu vou pegar a minhoca ou tatuzinho de jardim que você tem aí na sua casa e vou colocar junto aqui dentro, tá? Então, aqui tem 2 minhoquinhas que eu vou colocar elas aqui dentro. Coloquei uma, agora eu vou colocar a outra. Elas já vão fazer um buraquinho e vão se esconder ali. Vou colocar terra. Certo? Então, observem lá, ó, gente, como que ficou. Então, tá ali a plantinha e tá ali as minhoquinhas. Depois de feito isso, gente, vocês podem colocar um pouco de água, tá? Não muita água, um pouquinho de água. E a gente vai fechar essa garrafa, tá? Então, eu trouxe aqui o plástico filme. Ou pode ser algum outro tipo de plástico, se você não tem esse na sua casa. E eu vou fechar. Fechei aqui a garrafa. Gente, importante, tá? Não precisa fazer os furinhos, tá? Não precisa fazer furinho, pode deixar fechadinho. Vou pegar a fita e vou passar em volta, porque eu vou fechar essa garrafa. Tá? E aí, pessoal? Fizemos aqui o nosso terrário.
está pronto o nosso terrário. Então, pessoal, conseguiram montar o terrário de vocês? Então, vocês devem ter observado que a professora colocou uma etiqueta escrito número 1 nesse terrário. Vocês já vão entender o porquê. Nós vamos montar, gente, 2 terrários, tá? Porque assim, gente, vamos lá. Esse terrário aqui, ele está fechado, né? A professora pediu, então, para vocês fecharem ele completamente. O que será que vai acontecer com esse terrário, gente? Será que vai acontecer? Será que as plantas, será que elas vão morrer? Será que elas vão viver? E as minhocas? A professora colocou 2 minhocas ali dentro. Será que essas minhocas vão sobreviver? Nossa, professora, mas você fechou o terrário. Pois é, eu fechei completamente ele. Será que elas vão conseguir sobreviver? Será que essa planta e esses animais vão conseguir sobreviver? Outra coisa muito importante, gente. Esse terrário aqui, que é o número 1, nós vamos deixar em local em contato direto com o sol, tá? Então, vocês vão deixar ele em local iluminado. Agora, a professora vai montar um segundo terrário, que nós vamos deixar num local escuro, sem contato com a luz do sol, tá? Na sua casa, gente, vocês verifiquem, tá? Se vocês conseguem fazer 2 terrários para fazer o experimento, ou se não, vocês só acompanham o da professora, tá? Então, a professora vai montar agora o segundo terrário, que vai ter que ficar num local, né, escuro, sem contato com a luz do sol. Então, pessoal, agora a gente vai montar, então, o segundo terrário, tá? Então, para quem não entendeu o primeiro ou não acompanhou, agora vai ter a oportunidade de observar esse. Então, a gente sempre começa com a pedra. Tá? Então, a gente vai forrar aqui a garrafa com pedras. Você já vai colocar todas as pedras aqui dentro. Tá? Depois, a gente vai colocar a terra. Desculpa, areia. Então, faz lá uma camada de areia. Depois de feita a camada de areia, vamos fazer a camada de terra. Tá? Então, seguimos mais ou menos, deixa a professora virar aqui, mais ou menos ali como a gente fez no terrário número 1. Agora, a gente vai colocar as plantas. Lembram disso? Então, vou pegar aqui a plantinha e vou colocar aqui uma mudinha de planta. Se quiser, a gente pode colocar semente também, tá? Não tem problema. E agora nós vamos colocar as minhocas. Ó, as minhocas estão fugindo aqui da mesa. Então, agora a gente vai colocar ali as minhocas. Então, olha lá mais ou menos como que ficou. Tá? Então, tá ali a planta, pode colocar mais de uma planta, pode colocar uma semente e as minhoquinhas ali dentro, tá? Gente, uma dica importante que no terrário 1 a professora esqueceu, tá? Água, tá? Então, aqui eu trouxe um pouquinho de água. Então, coloca só um pouco, não precisa ser muita água não, tá? Mas tem que colocar água também. E agora, vamos fechar novamente o nosso terrário número 2. Então, plástico, fecha, tá? E fita, passa em volta e fecha o terrário. Então, está pronto o nosso segundo terrário. Então, ó, os nossos 2 terrários, tá, gente? Então, o terrário número 1 em contato com a luz do sol, o terrário número 2 sem contato com a luz do sol. Então, vamos pensar aqui, gente. Desenhe ou escreva quais são os componentes vivos e os não vivos existentes nesses terrários, tá? Então, vocês vão desenhar, gente, o que é vivo e o que não é vivo de tudo que a gente colocou aqui dentro dos terrários, tá? Então, a professora vai dar um tempinho para vocês fazerem essa atividade.
Conseguiram? Então, vamos fazer a correção. Então, de componentes vivos, gente, nós temos as mudas das plantas, as sementes e os animais, né? No caso aqui da professora, a minhoca, mas vocês também podiam ter colocado o tatuzinho de jardim. Componentes não vivos, gente, que tem ali, né, nesses terrários. Nós temos pedras, tá? Nós temos terra, areia e a água, tá? Gente, nessa atividade, era componentes da natureza, tá? Então, para quem colocou, por exemplo, a garrafa plástica não é um componente da natureza, tá? Então, a professora pediu para vocês escreverem componentes da natureza, por isso que ele não entrou ali em nenhuma das duas categorias. Vamos levantar algumas hipóteses? Vamos pensar um pouquinho, gente, sobre essa atividade que a gente fez? O que você acha que vai acontecer com as plantas do terrário 1 e do terrário 2? O que você acha que vai acontecer com essas plantas? E com os animais? O que será que vai acontecer com os animaizinhos que estão ali dentro? Será que eles vão conseguir respirar com o frasco fechado? Lembra que a professora avisou vocês para fechar, tá, gente? Não precisa fazer buraquinhos em cima ali, né, nessa parte de cima aqui do terrário. É para deixar fechado. Mas e aí, professora? Será que eles vão conseguir respirar ali dentro? O que será que vai acontecer, gente? Quais os componentes essenciais para a vida das plantas e dos animais? Se eles não vão conseguir respirar, se eles não vão conseguir se alimentar, mas por que eles não vão conseguir? O que falta para eles conseguirem ficar vivos ali dentro do terrário? Então, gente, faça um desenho explicando o que você acha que vai acontecer com os dois terrários e como eles estarão daqui um mês, tá? Então, você vai fazer um desenho, gente. Como que você acha que vai ficar o terrário 1 em contato com o Sol e o que vai acontecer com o terrário 2 que não vai estar em contato com o Sol? A professora vai dar um tempinho para vocês pensarem em fazer esse desenho.
pensaram aí como será que vai estar esse terrário daqui a um mês, daqui 30 dias? Como será que eles vão estar? E aí? Você acha que o terrário tem alguma semelhança com o ambiente onde a gente vive? Será que esse terrário que a gente montou é parecido com o ambiente onde a gente vive? O terrário pode ser comparado a um mini jardim ou uma horta. Jardins e hortas são ambientes onde podemos encontrar seres vivos e componentes não vivos. Observe, então, esses jardins, tá? Então, o nosso terrário pode ser comparado ali a um mini jardim. Quem mora em apartamento também pode ter jardim, mini jardim ou mini horta, tá? Não é só porque você mora em apartamento que você não tem um jardim que você não possa fazer, né, a sua mini horta, o seu mini jardim, tá? Então, aqui algumas ideias aí de como que a gente pode fazer isso em apartamento. Se você tem um jardim ou uma horta em sua casa, você tem alguma planta, algum jardim ali na sua casa? Quais plantas existem nele? Você já parou para observar quais plantas que existem na sua casa? Geralmente é o adulto que cuida, né? Mas você, criança, já pode observar. Quais animais você pode observar nesse jardim ou nessa horta? Para quem, né, tem casa com jardim e tudo mais, ou até mora em apartamento, mas, né, o adulto da casa tem algum jardim, tem algum animal ali? Você já observou se tem algum animal? Você já observou o tatuzinho de jardim? A professora trouxe aqui minhoca, mas você já conhece o tatuzinho de jardim? Você já viu como que ele é? Então, a gente vai conhecer um pouquinho sobre esse animalzinho, tá? Que vive no nosso jardim. Para quem não conhece, tá aí a imagem dele, tá? Esse é o tatuzinho de jardim. Ele é bem pequenininho mesmo, tá, gente? Então, vamos conhecer um pouquinho mais sobre ele. Quando criança, eu adorava brincar no quintal e na horta da casa da avó Zezé. Mexendo na terra úmida, eu e os meus primos competíamos para ver quem conseguia encontrar o maior número de tatuzinhos de jardim. Também conhecido como tatu bolinha, bichos de conta, dentre outros nomes, esses simpáticos animaizinhos são crustáceos, ou seja, parentes próximos dos camarões, das lagostas e dos caranguejos. Ao contrário dos seus primos aquáticos, os tatuzinhos são capazes de viver e muito bem em terra firme. Da capacidade de se enterrar no solo e da sua aparência encaroçada, veio o nome tatuzinho. A habilidade de se esconder e viver na terra é antiga. Cientistas já encontraram fósseis de tatuzinhos que viveram há 110 milhões de anos. Para os pesquisadores, esses bichinhos são ainda mais antigos. Existiriam há cerca de 360 milhões de anos. Olha quantos anos existem os tatuzinhos de jardim. Já foram catalogadas mais de 4.000 espécies do grupo dos tatuzinhos. E está enganado quem pensa que são todos de jardim. Existem espécies de tatuzinhos adaptadas à vida nos mais diferentes ambientes terrestres, como rochas no litoral, florestas, cavernas, montanhas e até desertos. No Brasil, já foram descobertas por volta de 160 espécies, número que segue crescendo à medida que novas pesquisas vão sendo feitas. Muitas espécies de tatuzinhos existem somente aqui no nosso país. Na natureza, os tatuzinhos desempenham um importante papel ecológico. Eles são detritívoros, ou seja, se alimentam de matéria orgânica em decomposição, como folhas e madeira. É por isso que eles são comuns em hortas, jardins e quintais. Então, gente, olha aqui a imagem de mais um tatuzinho de jardim, tá? Então, naquela primeira imagem, a professora mostrou o tatuzinho de jardim, né? Ele aberto, tá? Então, quando ele se sente ameaçado, ele consegue se fechar e formar essa bolinha, tá? Então, se vocês ainda não viram nenhum tatuzinho de jardim, pede para algum adulto mostrar para vocês, tá? É bem comum que a gente encontre ele aí nas hortas e nos jardins.
Lá na horta da minha avó Zezé, assim que desenterrávamos os tatuzinhos, eles se enrolavam como uma bolinha, protegidos pela carapaça, para se defender. Mas logo eram devolvidos ao seu lar a salvo, após contarmos quantos tatuzinhos cada um de nós tinha encontrado. No fim, todo mundo saía vencedor, aprendendo um pouco mais sobre a vida desses pequenos seres tão interessantes. Então, pessoal, a professora contou um pouquinho, da história do tatuzinho de jardim, e essa reportagem a professora retirou dessa revista Ciência Hoje das Crianças. Tá? É bastante interessante, que tem bastante reportagem sobre vários animais. Tá? Então, quem tiver interesse, pode entrar lá na internet e pesquisar essa página. E você? Gostou do texto? Gostou de conhecer um pouquinho mais sobre o tatuzinho de jardim? Agora, faça um desenho explicando como que é o corpo de um tatuzinho de jardim. Não se esqueça das antenas, do número de patas e de outras informações que você achou interessante, tá? Então fica aí como uma atividade para vocês fazerem. Então, pessoal, gostaram da aula de hoje? Tá? Então, vocês aprenderam bastante coisa interessante. E vocês podem pesquisar um pouquinho mais e fazer desenho sobre tatuzinho de jardim, tá? Então, aprendemos sobre os componentes vivos e não vivos no ambiente. Aguardo vocês na próxima aula. Tchau!